Não foi Ele que te criou? A Bíblia diz: se até vocês, seres humanos, que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, quanto mais Ele que alimenta os lírios dos campos e não deixa com que nada os falte, quanto mais você, ser humano, que vale muito mais, será que eu vou deixar você perecer? Está nos faltando confiança, meus irmãos, e eu falo isso com pesar, porque muitas vezes eu vivo isso, eu vivo esse imediatismo, mas essa mensagem serve para mim também. Nós precisamos aprender a depender completamente do Senhor e a confiar nos seus planos e desígnios, porque Ele é perfeito. Está escrito em Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, são planos de bem, não de mal, para dar um futuro que vocês desejam, para dar o futuro que eu criei para vocês. Salmos está escrito: eu sou o Senhor que tenho todos os dias da sua vida escritos. Olá, querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes de começarmos essa mensagem, eu gostaria de, como de costume aqui no canal, que você fechasse seus olhos por um momento para que eu possa fazer uma oração por ti. Porque mais do que falar palavras bonitas e eloquentes, eu quero que o Espírito Santo, o autor da palavra que nós vamos ler e expor hoje, ele venha falar aos nossos corações sobre o tema que ele colocou no meu coração, para que assim nós possamos ser de fato edificados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder do reino dos céus, e não por sabedoria humana, porque sabedoria humana não muda a vida de ninguém, muito pelo contrário, pode até trazer um alívio, mas o que transforma o ser humano é quando nós nos sujeitamos à palavra do verdadeiro Criador de todas as coisas, do Criador do universo. Então, se você me permite, feche seus olhos por um momento para que eu possa fazer essa rápida oração, se você puder. E se você não puder fechar seus olhos, só escute e receba essa oração, por favor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua palavra, meu Pai, que é vida para aqueles, meu Pai, que a escutam, que o temem, que a praticam. Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, porque mais uma vez você nos permitiu, meu Pai, ouvir da Tua palavra, meu Pai, e aprender do Senhor. Paizinho, eu te peço, nos ensina, para que nós não venhamos, meu Deus, perder o foco, meu Pai, daquilo que verdadeiramente importa, meu Pai, que é o reino dos céus, que é pregar o Teu amor e a consolação que há através de Ti para aqueles que precisam, Jesus. Eu te peço, nos fortalece, abençoa a nossa casa, a nossa família, que nós venhamos, meu Pai, sermos Teus filhos, de fato. Que nós venhamos, meu Pai, sermos exemplos vivos, cartas vivas, luz do mundo, meu Pai, para onde há trevas, para que Teu nome seja glorificado e exaltado hoje e para sempre. Essa é a minha oração, meu Pai, e é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é o seguinte: com Deus, você não precisa de ter pressa. Mas vamos interpretar bem essa frase, porque isso pode levar para o comodismo, e não é essa a minha intenção aqui. Porque quando nós vamos olhar para Jesus Cristo e para a Bíblia, muitos tentaram dar desculpa para ele: mestre, deixa primeiro eu decidir as coisas, deixa primeiro com que eu seja o líder da minha casa, que eu seja o líder no meu ministério, para que assim eu venha abandonar tudo e te seguir. Deixa eu primeiro envelhecer, Pai, e para que eu possa te seguir. Deixa eu primeiro fazer tal coisa, fazer aquilo e aquilo outro, para que eu possa te seguir. Não é esse o intuito dessa mensagem. Pode ter certeza disso. Porque o meu intuito não é te tornar uma pessoa que vai procrastinar. O meu intuito é que você perceba o seguinte: que com Deus você não precisa de ter pressa para que os planos dele se cumpram através da sua vida. Você não precisa de se precipitar, de passar na frente dele para que você venha viver os planos dele. E por que é necessário mensagens como essa? Porque nós vivemos num mundo imediatista. Nós vivemos num mundo onde nós queremos tudo rápido. Nós vivemos num mundo onde nós fomos treinados a querer tudo o mais rápido possível, na hora que nós queremos e não a esperar. Nós somos programados pelo mundo, por exemplo, no trabalho, a nós sermos os mais produtivos possível.
a nós sermos ágeis e habilidosos naquilo que fazemos. E isso é errado? Não. O problema é que quando essa configuração de trabalho braçal, ela vem para dentro da sua casa, ela vem para dentro da sua família, ela vem para dentro da sua vida com Deus. E isso que você não pode aceitar. Nós não podemos aceitar que essa mentalidade imediatista venha, aflorar no nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes essa pressa toda vai fazer com que nós percamos a noção de que não é Ele que nos serve, somos nós que devemos servi-lo. E como é que eu sei que muitas vezes nós perdemos essa noção? Porque muitas vezes nós começamos a querer determinar: Deus, se você não fizer tal coisa em tal dia, eu saio da igreja. Deus, se você não fizer tal coisa em tal dia, tu não existe. Você está tentando o próprio Deus, o Deus vivo? Mas deixa eu te lembrar uma coisa, Deus ele não é objeto. Deus ele não é um objeto onde você pega ele e o objeto serve como um amuleto de sorte, onde você vai pedir algo para aquele objeto e ele vai te conceder. Deus não é assim. E ele deixa bem claro isso desde o Antigo Testamento, através das pragas do Egito. Os egípcios eles tinham a cultura de terem vários deuses, deus da fertilidade, deus sol. Eles tinham vários deuses, mas esses deuses funcionavam como amuletos de sorte, como amuletos para que eles conseguissem aquilo que lhes era preciso. Porém, o Deus vivo vem e manda as 10 pragas para mostrar: olha, não é esse seu Deus falso que determina onde a vida e a morte. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu é quem determina o tempo. Eu é quem determina onde há vida. Eu que determino onde há morte. Não é o seu Deus fraco. Não é o seu falso Deus. O nosso Deus, ele se opõe a isso. E quando ele tira o povo de Israel do Egito, ele tem que começar a fazer um processo de desintoxicação com esse povo. Ele tem que começar a mostrar que não é assim que funciona entre Israel. Só há um Deus e esse Deus não se sujeita à vontade dos homens. Pelo contrário, ele faz a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável no seu tempo. Porque ele é o dono do tempo. Não é você e eu. Mas às vezes nós queremos agir como os egípcios faziam. Às vezes o Egito não saiu de Israel ainda em nós. Mas nós precisamos nos sujeitar à poderosa mão de Deus para que nós venhamos aprender que todo tempo, toda promessa é necessário processos. Porém, ai que palavra, nós não gostamos disso. Mas nós temos que aprender a fazer isso. Talvez nós não consigamos esperar a Deus, nós não consigamos esperar o tempo de Deus, não só por determinar, mas nós começamos a duvidar. E isso vem pelo medo. E sabe o que significa medo na realidade? Medo é uma fé ao contrário. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, para o lado dos céus. Porém, o medo é praticamente uma certeza de que algo ruim irá acontecer. O medo, resumidamente, é isso. Não que ele seja verdade, não que os seus medos se tornem realidade, mas quando você tem e permite-se ser dominado pelo medo, você está dando legalidade a esse medo, abrir coisas ruins no mundo natural, através do mundo espiritual. Então nós temos que decidir uma coisa: confiar ou não confiar em Deus. E confiar em Deus não significa não ter medo, mas significa não ser parado pelo medo. Porque vários homens e mulheres na Bíblia tiveram medo. Jesus teve medo. Davi teve medo. Homens e mulheres, Esther teve medo. Todos eles tiveram medo, mas não se deixaram dominar pelo medo. E aqueles que se deixaram ser dominados ficaram como exemplo para que nós não venhamos seguir. Então nós temos que começar a decidir a nossa vida de verdade. Será que nós servimos Deus ou é Ele que nos serve? Será que de fato nós estamos servindo a Deus, nós estamos nos sujeitando ao seu tempo, ao seu processo, nós estamos esperando com paciência no Senhor para que Ele venha no seu tempo e nos exalte? Ou será que nós estamos querendo que Ele haja na nossa vida, no nosso tempo? A pergunta que eu te faço é: quem serve a quem? Você tem servido a Deus ou Deus tem servido a você? Se Deus tem te servido, olha, saiba de uma coisa, isso está errado. Provavelmente não é Ele. Porque o nosso Deus não se sujeita a homem nenhum. O nosso Deus, ele é soberano e eterno. A sua vontade que prevalece para sempre. E é assim que será. Então o que nós como seres humanos temos que aprender? A controlar as nossas emoções, a nos sujeitarmos à poderosa mão de Deus, a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo
Ele nos exalte, com confiança e paciência. E esperar no Senhor não significa inércia. Talvez quando Ele manda, mas na maioria das vezes, esperar no Senhor significa tranquilizar o nosso coração e fazer aquilo que nós podemos fazer e deixar com que o impossível Ele faça. Porém, nós sabemos que o medo é algo que está nos travando. Então, o que tem potencializado esse medo? Número 1, comparações. Ai, como o ser humano ele tem se tornado especialista em se comparar. Nós temos essa mania de insistirmos em ficar nos comparando, por mais que isso não seja nada inteligente para a nossa vida. E isso acontece muito através da internet ou mesmo através da vida real. Muitas vezes nós pegamos o momento da pessoa onde ela está vivendo um momento de felicidade, um momento onde ela está prosperando, e nós começamos a cobiçar e a desejar ter aquilo, mas nós não queremos pagar o preço que aquela pessoa passou. Nós não queremos olhar o processo que aquela pessoa passou. Porque eu posso te garantir uma coisa, meu irmão. Por exemplo, para eu estar falando aqui com você hoje, há vários dias difíceis, há vários dias ruins, há dias que eu não quero pregar, há dias que eu tenho dificuldade de me levantar, há dias que eu tenho dificuldade de sentir a voz de Deus no meu ser para que eu possa pregar. Há dias que eu estou tão apático mediante a voz de Deus que isso aqui às vezes se torna um peso. Mas mesmo assim eu venho aqui fazer, porque eu sou renovado cumprindo o meu propósito, cumprindo o propósito que Ele me criou. O problema disso tudo é que, lá está, às vezes você quer exposição, você quer ser relevante, mas você não quer pagar o preço da relevância. Às vezes você quer aquilo que o seu irmão está conquistando, mas você não quer pagar o preço que ele pagou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, viva a sua história. Para de ficar olhando a vida dos outros, comece a viver a sua história, porque quem pagou o preço pelaquilo que você passou foi você, não foi o outro. Então vale muito mais a pena você viver conforme aquilo que Deus te permite ter e não ao outro, porque aquilo que serve para aquela pessoa, quem disse que tem que servir para você? Aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa, quem disse que tem que ser para você? Mas nós insistimos em viver assim. Nós insistimos em ficar nos comparando, em ficar olhando para a grama do vizinho e dizer, ela é mais verde, ela é melhor. Nós insistimos. Porém, isso só está nos causando medo, só está aflorando medo. E por que muitas vezes nós fazemos isso? Porque nós temos medos de não sermos relevantes. E relevância, entenda bem uma coisa. Relevância não significa você estar falando na frente de uma plateia, não significa você estar fazendo na frente de uma câmera, como eu estou falando aqui com você. Relevância significa você ter um poder de influência na vida das pessoas. Mas o ser humano em si, ele tem medo de ser insignificante. O ser humano tem medo de ser insignificante. E por isso muitos de nós vivemos perturbados e queremos apressar os planos de Deus, queremos sair na frente dos planos de Deus, fazer as coisas na nossa hora e não no tempo dele. Porém, tudo que é fora do tempo dá errado. A Bíblia já deixa bem claro. A herança antecipada se torna maldição. Está na palavra, está na Bíblia que você e eu temos acesso. Então uma coisa que nós temos a entender também, que está em terceiro lugar, que está fazendo com que o medo se aflore também, é simplesmente o fato de nós sermos mortais. Muitas vezes nós temos medo e nós queremos apressar os planos de Deus porque nós olhamos para Deus e nós não conseguimos entender a sua plenitude. Porque talvez ainda a realidade da fé não entrou na nossa vida. E nós só limitamos a nossa vida nos 70 e 80 anos que são nos concedidos enquanto estamos nessa terra. Porém, eu quero te lembrar uma coisa, a sua vida não acaba nessa terra. A sua vida, se você crê em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Senhor, se você aceitá-lo como seu Senhor, você não vai perecer nessa terra. A sua vida, a sua herança, o seu foco não vai ficar nessa terra, a sua vida não vai passar nessa terra. Então, quando você consegue entender isso, o medo começa a perder força. Porque nós, pensa bem, como ser humano, é compreensível. Nós olhamos para Deus, que é um ser eterno, que está em outro tempo, que tem todo o tempo do mundo para fazer, e nós olhamos para nós às vezes, e isso nos dá medo. Porque na nossa finitude nós começamos a pensar, mas Deus, eu só tenho 70 anos e eu ainda não conquistei tal coisa. Mas Deus, eu já era para estar conseguindo isso. Mas Deus, eu já era para estar com tal relacionamento. Já era para estar estabilizada a minha vida. Mas Deus isso, mas Deus aquilo. Mas meu irmão, e a soberania de Deus?
Não foi Ele que te criou? A Bíblia diz: se até vocês, seres humanos, que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, quanto mais Ele que alimenta os lírios dos campos e não deixa com que nada os falte, quanto mais você, ser humano, que vale muito mais, será que eu vou deixar você perecer? Está nos faltando confiança, meus irmãos, e eu falo isso com pesar, porque muitas vezes eu vivo isso, eu vivo esse imediatismo, mas essa mensagem serve para mim também. Nós precisamos aprender a depender completamente do Senhor e a confiar nos seus planos e desígnios, porque Ele é perfeito. Está escrito em Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito. São planos de bem, não de mal, para dar um futuro que vocês desejam, para dar o futuro que eu criei para vocês. Salmos está escrito: eu sou o Senhor que tenho todos os dias da sua vida escritos. Na Bíblia está escrito também em Salmos, o rei Davi ele fala: é o Senhor que garante o nosso futuro. Você percebe, meu irmão, que a única esperança de futuro que nós temos é o Senhor? Porque quantas pessoas instruídas você conhece que não conseguem atingir os planos do seu coração? Quantas pessoas instruídas, elas vão pela via do conhecimento, mas não conseguem atingir aquilo que esperam? São frustrados em suas vidas. Quantas pessoas que têm a experiência da vida em contrapartida, mas não conseguem alcançar os seus planos? Quantas pessoas têm o poder da influência, o poder do dinheiro, têm todo tipo de poderes que foi concedido debaixo do céu, mas mesmo assim não conseguem atingir aquilo que Deus preparou para eles? Porque não é aquilo que você pode fazer que determina se os planos de Deus vão acontecer ou não na sua vida. É o quanto você consegue confiar nesse Deus de verdade. É o quanto você consegue se deleitar no Senhor. Na Bíblia está escrito em Salmos: deleita-te no Senhor. Confia nele como criança, sem medo. Se tiver de se jogar de um penhasco para que ele te pegue nos braços, como uma criança faz cegamente, se jogue. Mas confie nele. Faça com confiança, faça por fé. E com isso eu não estou falando para você, claro, obviamente, isso foi uma figura de linguagem, deixando bem claro. Porque quando eu paro para entender o que é se deleitar no Senhor, o exemplo que me vem é de uma criança, onde ela está na mais profunda altura e ela nem sequer hesita. O pai fala: filho, vem, se joga, eu vou te pegar. E o filho simplesmente confia, ele não duvida. É isso que está faltando em nós. Está faltando a capacidade de criança de acreditar no Senhor, de acreditar que Ele pode fazer o impossível, de acreditar que Ele está no controle da nossa vida. Mas esses medos e essas razões que estão potencializando o nosso medo, essas 3 razões: o medo da insignificância. Nós temos justamente esse medo de a nossa vida acabar nessa terra, de nós não conseguirmos viver com os olhos da fé. Esses 3 medos estão nos fazendo perecer. Estão nos fazendo querermos ser mais rápidos do que o próprio Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre ser o mais veloz? Abra comigo a sua Bíblia, se você puder. Se você não puder, pode acompanhar aqui na legenda. Eclesiastes capítulo 9, o sábio Salomão, ele vai falar uma coisa aqui que me chama muita atenção. E eu adoro esse livro porque esse livro é um livro de maturidade. É o livro do homem mais sábio que já existiu, depois de Jesus, claro. Esse livro, ele vai nos trazer uma compreensão sobre o destino de todos, em Eclesiastes capítulo 9. E eu só vou ler o versículo 11 para que você possa perceber o seguinte. Salomão, ele vai falar: eu percebi ainda outra coisa debaixo do sol, ou seja, no mundo. Salomão foi um grande observador. E ele fala o seguinte: os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Quem pode dizer se vai ou não acontecer aquilo que nós planejamos no nosso coração? A Bíblia já diz em Provérbios, de Salomão também: o homem pode fazer planos, mas a resposta branda vem do Senhor. Sabe o que está nos faltando, nós que cremos no Senhor? É de fato demonstrar a nossa confiança, não só com palavras, mas sim com atitudes. Esses dias eu estava no meu trabalho e sabe uma coisa que eu perdi com o tempo? E eu parei para pensar: meu Deus, como é que eu fui perder isso? Foi o hábito de dizer: se Deus quiser, amanhã, o amanhã virá. Tipo assim, eu venho fazer tal coisa, se Deus quiser.
Eu esqueci, eu perdi esse hábito, porque na realidade nós agimos consoante pensamos. Então, se eu não estou fazendo mais isso, é porque algo mudou no meu coração. E sabe como é que eu percebi isso? Quando a minha colega de trabalho, eu estava me despedindo dela e ela falou, eu falei com ela até amanhã, e ela falou, se Deus quiser, até amanhã. Simplesmente um ato simples, mas me lembrou que é Deus que determina se eu acordo ou não amanhã. Em Tiago, nós vamos ler o seguinte: vocês que fazem planos de daqui a um ano nós vamos em tal cidade, lá faremos muitos negócios e ganharemos muito dinheiro, vocês não sabem que essas vanglórias são malignas? Ao invés de se vangloriarem, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Porque vocês são como uma neblina que vem ao pouco e depois já se dissipa. Então nós temos que aprender que nós somos seres humanos sim frágeis, mas que o nosso Deus é todo poderoso para fazer com que nós venhamos prevalecer na sua vontade. Se você quer viver os planos de Deus, você precisa aprender isso e viver de verdade isso. Se sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus. É Ele que determina se você acorda ou não amanhã. Você sabe que isso é um motivo para você ser grato? Você poder hoje ouvir essa mensagem, quanto tantas pessoas que foram dormir de ontem para hoje e não acordaram, você teve a oportunidade de acordar. Isso já é motivo de agradecer ao Senhor, porque Ele escolheu você para continuar vivendo. Ele permitiu você para continuar vivendo. Sabe por quê? Porque você tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida, para a sua existência. E isso não significa que aquelas pessoas que pereceram não cumpriram o plano de Deus. Mas quem sabe a elas não foi concedido ter os anos de vida que você vai ter para poder influenciar a vida das pessoas. Então aproveite. Não desperdice o seu tempo, como eu estava falando na mensagem de quinta-feira passada. O seu tempo é um presente de Deus. Use ele com sabedoria. Fale com Deus. Deus, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. O que mais que nós podemos aprender na palavra do Senhor sobre sermos os mais rápidos? O que importa? Será que velocidade ou será que foco? Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar o seguinte, em Coríntios capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 24 até o 27. E o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar algo muito poderoso sobre uma corrida. E talvez você tenha entendido isso de outra forma, e talvez não da forma que eu quero te ensinar hoje. A palavra de Deus diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Como nós muitas vezes entendemos esse corram de tal modo? Talvez em performance, porque nós estamos vivendo num mundo que vive e exige performance. Mas nós vamos entender, se nós continuarmos lendo, que Paulo, primeiro, só um vence a corrida e só um ganha o prêmio. Isso pode até ser na vida, pode até ser aqui nessa realidade que nós vivemos, mas não é a realidade do cristão. Não é só uma pessoa que vai receber a corrida, não é só uma pessoa que vai receber a coroa, não é só uma pessoa que vai ser salva, serão muitas. Porém, então, nós vamos ver que Paulo ele está usando o exemplo da corrida não para falar sobre performance, não só para falar sobre uma coroa corruptível, como ele próprio vai dizer. Não se trata de performance, mas se trata de outra coisa que ele vai nos escrever agora. E o apóstolo Paulo ele continua falando: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eu não corro como quem corre sem alvo. Eu, por exemplo, eu me submeto, eu esmurro meu corpo, eu faço ele se submeter à escravidão de Cristo para que assim eu venha ser livre e eu venha correr com um alvo. Quando Paulo vai dizer, corram de tal modo que vocês alcancem a coroa, ele não está falando, corram por performance, não viva a sua vida por performance, porque você não vai conseguir todo dia. A vida não é algo linear, onde nós sempre estamos no mesmo ritmo. Às vezes é necessário correr mais rápido, às vezes é necessário ir devagar, às vezes é necessário você dar passos, às vezes é necessário você correr.
Mas o importante é você manter a constância. E como é que a constância vem? Com um alvo, com um foco. Todas as pessoas que não têm alvo não são capazes de conseguir chegar até o fim. E só receberá a coroa da vitória aquele que chegar até o fim. Paulo ele deixa bem claro isso. As pessoas, os atletas dessa terra, eles correm e competem por prêmios que a traça e a ferrugem vão corromper. Mas não é assim conosco. Nós corremos por uma coroa que é incorruptível, uma coroa eterna. E isso é possível quando você tem foco. E por que o apóstolo Paulo ele vai falar? Eu também submeto o meu corpo a um treinamento rigoroso. Por exemplo, eu esmurro, eu submeto à vontade de Deus. Por quê? Porque é impossível você ter um alvo e você não aprender o princípio de negar-se a si mesmo. Jesus Cristo mesmo ele fala, quer me seguir? Eu falo, quero. Então começa a negar a si mesmo. Começa a negar as suas próprias vontades. Começa a negar aquilo que está te afastando do reino de Deus. Você só consegue fazer isso se você tiver um foco verdadeiro no reino de Deus. Mas talvez você não acredite no apóstolo Paulo, mas será que você acredita no mestre? Antes de irmos para aquilo que ele vai falar, eu quero lembrar de uma história popular que você e eu conhecemos. A história da lebre e da tartaruga. O que acontece nessa história? Qual é a moral dessa história? Nós sabemos que é uma tartaruga e nós sabemos que é uma lebre. As duas vão competir numa corrida. E humanamente falando, você pode pensar, caramba, com certeza, a lebre vai sair na frente porque ela é mais rápida e ela vai vencer a corrida. E de fato é o que acontece. Ela sai mais rápido, ela vai primeiro. Porém, sabe o que acontece? A lebre se vangloria. Ela tira um cochilo durante a história e a tartaruga, porque não perde o foco, ela, mesmo nos seus passos lentos, ela chega até o fim. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. Não importa como uma pessoa começa na sua vida, se ela começa vencendo, se ela não terminar vencendo, se ela não terminar com foco, de nada vai adiantar. A Bíblia já diz, o fim das coisas é melhor do que o começo. Se você não cuidar para ter um fim bom, não adianta você ter a sua vida toda, ter feito bem, terminar fazendo mal. Não adianta. Não importa o que a Bíblia vai nos dizer sobre sermos os primeiros, sobre quem são os primeiros que estão entrando no reino dos céus. E aí eu quero ler com você uma passagem que está em Mateus capítulo 21, do versículo 28 a 32, onde vai ter uma parábola que sempre me chamou muita atenção. Eu lembro que eu li essa parábola a primeira vez e eu sempre tentei entender, mas o que o mestre está querendo dizer através dessa parábola? Mas aí, recentemente, Deus ele me deu essa instrução. E agora eu quero ler com vocês Mateus capítulo 21, ler a parábola dos dois filhos. Uma parábola que conta o seguinte. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Ou seja, o pai primeiro, ele veio ao seu filho e falou, filho, trabalha na vinha. Porém, o filho disse, não, eu não quero. Porém, depois ele se arrependeu e foi fazer a vontade do pai. O primeiro filho foi assim. Mas o segundo, o que o pai fez? O pai chegou ao outro filho e disse, a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Então, qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. O que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando sobre essa parábola? O que acontece de verdade? O que importa primeiro para você chegar no reino dos céus? Não basta você ser um doutor da lei e saber a lei do Senhor de cor. Não basta você atender o chamado de Deus primeiro, mas depois você abandonar. Ele fala o seguinte, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar mais para trás. Não basta você começar e não terminar. Tem que ter foco. Não importa você ser o mais rápido a aceitar o convite. O que importa é você ter a plenitude disso. É você se entregar de verdade. É você negar-se a si mesmo e começar a ter um foco de verdade. Para que assim você venha chegar até o fim.
Jesus Cristo ele deixa bem claro isso nessa parábola. Qual dos dois filhos que fez a vontade do pai? O primeiro que rejeitou o convite, mas depois foi e fez a vontade do pai? Ou aqueles que supostamente eram instruídos na palavra, falaram sim ao propósito de Deus, mas depois se perderam? Jesus Cristo ele deixa bem claro. Aqueles improváveis, aqueles que não são doutos, aqueles que não estavam talvez mais aptos ao ministério, mas aqueles que receberam, aqueles que creram no seu coração e se permitiram ser trabalhados por Deus. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Não importa a sua velocidade em atender o chamado. Não importa se você é o primeiro a dizer, envia-me a mim, Senhor. Quando você estiver lá, não pode olhar para trás. Se você começar todos os dias a perder o foco, você não vai chegar até o fim. E só cumpre a sua carreira aqueles que perseverarem até o fim. E eu quero terminar te contando uma coisa, uma situação que aconteceu na minha vida, onde eu entendi de fato isso, onde foi a primeira vez que Deus falou no meu coração sobre isso. Eu estava na minha escola e tinha uma prova que envolvia natação e corrida. Era uma prova de resistência e, claro, como toda corrida, tinha um vencedor, um prêmio, enfim. Porém, sabe o que aconteceu comigo? Eu, na minha pressa, na minha precipitação, sabe o que eu fiz? Eu olhei para o lado. Eu fiz justamente aquilo que a Bíblia reprova, que é olhar para trás. Ao invés de focar na minha corrida, eu comecei a olhar para quem estava ao meu lado. E de repente, na hora que começou a prova, eu vi todos eles se jogando muito rápido na piscina. E aquilo me deixou em pânico, porque eu pensei, caramba, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. E aí o que eu fiz? Me joguei também, tentei acompanhar o ritmo deles, porém saí do meu ritmo. Esse é o problema. Quando você começa a olhar para o lado por medo, quando você começa a ver o que está acontecendo na vida das pessoas e tenta acompanhar elas e sai do seu propósito, você está correndo o risco de não conseguir chegar até o fim. E foi o que quase aconteceu comigo. Mas eu consegui chegar até o fim, com muito mais dificuldade. Eu fui o último, mas eu cheguei até o fim. Porque depois disso, Deus ele falou bem claro isso no meu coração. O que importa não é a melhor história. Não existe a melhor história. O que importa é a história daqueles que chegaram até o fim. O que importa é a sua história. Para de se comparar com os outros. Para de ter medo. Para de querer passar na frente de Deus. E isso foi uma outra coisa que mudou muito o meu coração. Sabe, eu escutei uma vez da minha amiga, ela estava conversando com um colega dela, com um amigo dela, e esse amigo muito sábio, ela estava conversando com ele e estava falando, por que você é tão devagar? Por que você anda tão devagar? Esse amigo é mais calmo, ela é um pouco mais acelerada. E aí, sabe o que esse amigo falou muito sabiamente? Ele falou o seguinte, por que você anda tão rápido? Ele fez como Jesus. Jesus sempre respondia aos fariseus, os publicanos, ele respondia às pessoas com outra pergunta, para que essa pessoa possa achar a resposta nela mesma. Será que o problema é ele que anda muito rápido, muito devagar? Ou será que é ela que está andando muito rápido? Vale a pena você se perguntar se não é assim que está acontecendo com você e sua vida com Deus. Sabe, através dessa história, eu posso olhar para Deus e é como se Ele estivesse falando conosco todos os dias. Meu filho, minha filha, por que você insiste em andar na minha frente? Eu fiz você para que você fosse a minha imagem e semelhança. Você pode ver isso desde Gênesis. Eu criei os animais, mas eu não dei nome, porque eu sou um Deus criador. E eu dei a oportunidade de você entender o que é criar a partir daquilo que eu criei para você. Eu sou um Deus que quer criar com você, mas você insiste em passar na minha frente. Será que nós não estamos vivendo isso com Deus? Será que na nossa caminhada cristã, com a nossa vida, nós estamos confundindo pelas coisas difíceis? Às vezes nós estamos tão envolvidos com os trabalhos de escola, faculdade, com as pressões dessa terra, que nós esquecemos que nós vivemos e servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso e é o dono do tempo. Pare para pensar. Não continue vivendo a sua vida por performance. Você vai se cansar uma hora e uma hora você vai fraquejar e vai cair. Viva a sua vida com intensidade no Senhor, sempre pronto sim a obedecer, mas sabendo que Ele é o dono do tempo. E se Ele disser para você ir, você vai. Se Ele disser para você parar, você para. Se Ele disser para você ficar olhando e esperar e aprender, se Ele quiser tratar com você, espere. Espere com confiança no Senhor. E Ele inclinará os seus ouvidos no devido tempo.
E Ele vai realizar tudo aquilo que Ele preparou para a sua vida. Você só precisa escolher hoje de verdade, confiar nesse Deus e entregar o seu coração a Ele. De corpo, alma e espírito. Amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Você quer fazer isso hoje? Talvez você sendo cristão já, você talvez não tenha entendido isso. Talvez você não sendo cristão, você não sabia que esse Deus ele é tão amoroso e Ele é o dono do tempo. Mas Ele também tem um plano para você. Assim como Ele tem um plano na minha vida, e Ele não está esperando os mais rápidos, Ele não está esperando os mais doutos. Ele está esperando justamente que você, tão improvável quanto eu, você comece a se disponibilizar para receber aquilo que Ele quer te entregar hoje. Tudo para a honra e glória dEle, que é pregar o Evangelho a toda criatura e viver, adorar em espírito e em verdade. Se você quer receber isso, feche seus olhos nesse momento para que eu possa fazer uma oração por ti. Paizinho, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, em nossas vidas. Paizinho, eu te agradeço por essa palavra, meu Pai, de confronto, uma palavra de ensino, mas uma palavra também de vitória, meu Pai. Porque nós sabemos que você só repreende aqueles que você ama. E todos aqueles que estão vendo esse vídeo e chegaram até aqui, meu Pai, é porque você ama muito. Então eu te peço, por favor, meu Pai, para aquele que não te conhecia e não sabia que tem um Deus que cuida deles, que tem um plano para eles, que Ele venha te receber hoje, meu Pai, como seu único e suficiente Senhor. Pai, eu te peço, por favor, meu Deus, que aquelas pessoas que já te conheciam, meu Pai, mas que não tinham entendido o teu zelo e cuidado, meu Pai, que elas possam hoje, meu Pai, desacelerar. Perceber, meu Deus, que mais importante que ser rápido a corresponder, mais importante do que isso é chegar até o fim, meu Pai. Que elas possam aprender de Ti, meu Deus, e possam viver tudo aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, meu Pai. Que nós possamos viver o Teu propósito com um único sentido: pregar a palavra do Senhor, viver e Te adorar, em espírito e em verdade, Te amando acima de tudo e todas as coisas. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que Ele possa estar abençoando a sua casa, a sua família, que você possa, a partir de hoje, começar a pensar, começar a desacelerar e começar a dedicar tempo e relacionamento com Deus. Se você parar para pensar, todo relacionamento, se você leva ele com velocidade, você não está querendo dedicar tempo a ele. Você só está querendo que aquela conversa passe rápido. Mas se você ama Deus de verdade, você deseja passar todo o seu tempo, a maior parte do seu tempo com Ele. Então, se você quer amá-lo, se você quer demonstrar o seu amor por Ele, dedique o seu tempo com Ele hoje. Não se apresse. Pare, escute, busque escutá-lo. Ele pode falar, se você parar para escutar. Deus, Ele não é só um Deus que ouve. Ele é um Deus também que fala. Fala através da sua palavra, fala através de um sentimento no nosso coração, fala através de uma voz audível, fala através de anjos, de mensageiros espirituais, fala através da criação, fala através de acontecimentos na nossa vida. Você só precisa estar sensível à sua voz para que você venha perceber quando Ele estiver falando. E eu tenho certeza que quando você começar a ouvir a voz dEle, você vai conseguir viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Deus abençoe. Até a próxima mensagem.